Fala pessoal, Techismo aqui. No vídeo de hoje eu quero compartilhar para vocês uma reflexão que eu estava fazendo relacionado aí aos processos seletivos, né, que eu estava fazendo antes de conseguir minha vaga atual agora. Praticamente empresas muito devagar, cara, vão perder e perdem, às vezes o melhor candidato, às vezes um candidato ideal para a vaga, simplesmente porque a empresa vacila e é devagar. E eu estou falando isso mais baseado na uma experiência recente que eu tive. A primeira empresa que eu entrevistei, cara, dessas últimas empresas que eu estava participando do processo deles, foi a primeira que me entrevistou. Depois ficou ali umas 2, 3 semanas sem dar um feedback, cara. Eu me considerava um candidato bom para a vaga, mas não sei porquê. Talvez no filtro ali da empresa considerava que eu não era a primeira opção. Talvez possa ser isso. Porém, a empresa deu essa vacilada. E por que eu falo que vacilou? Depois de 2, 3 semanas, a empresa veio andar com o meu processo para ir para outras etapas. E fazendo outras etapas, a empresa gostou de mim bastante. Porém, quando a empresa, depois de umas 2, 3 semanas que entrou em contato comigo, eu já estava nos estágios finais das entrevistas que eu estava fazendo com a empresa que eu fui contratado agora recentemente. Para você ver como a empresa vacilou. Esse tempo todo, cara, a empresa já poderia ter me contratado, já ter me tirado no mercado. Eu estava vindo de um layoff, a empresa que tivesse uma oferta boa, eu aceitaria rápido, eu não ia ficar vacilando. Então a empresa muitas vezes perde um candidato ideal por ser devagar, por não ter um processo otimizado. Algumas empresas têm 300 processos, né? Faz tanta coisa e não necessariamente é otimizado, né? Um processo com várias etapas não significa que é mais otimizado, não significa que vai ficar filtrando o melhor candidato. Às vezes funciona de outra forma, né? Às vezes você acaba filtrando até os melhores candidatos, porque se você ficar enrolando um candidato bom, outra empresa ligeira vai vir e vai tomar. Um exemplo mesmo, a empresa que me contratou, eles foram bem rápidos, assim, fiz a entrevista com eles no primeiro dia, agora já não lembro exatamente como foi, né? Eu acho que eu fiz a primeira entrevista um dia, acho que eu tive feedback ou foi no mesmo dia ou foi no dia seguinte, já marcando a próxima. E depois dessa segunda entrevista, eles gostaram muito de mim, já não vacilaram em 2 horas, cara. Eu já sabia que eu tinha passado a entrevista, só tinha que ele agendar a próxima etapa. Tinha teste técnico para fazer, aí tinha a fase final também, entrevista final para fazer. Mas a empresa andou rápido, a empresa foi ligeira. Então acho que esse é um ponto aí muito importante, que as empresas vacilam demais. A empresa às vezes perde o melhor candidato, ou um dos melhores candidatos, né? Às vezes um forte, no mínimo forte candidato, porque a empresa é lenta, às vezes a empresa demora para dar um feedback. Eu achei bem interessante, tipo, essa empresa agora que perdeu a chance de me ter no time deles, né? Eles gostaram de mim, por isso que eles estavam me passando para as próximas fases, mas não sei a pessoa que tomou a decisão aí, que vacilou ali no começo e demorou para me passar para etapas seguintes. E isso foi um ponto crucial ali de eles ter perdido um candidato, principalmente para cargos seniors. É difícil achar alguém com uma tech stack que bate legal ali com o que a empresa está procurando. Às vezes não só a tech stack, às vezes a postura da pessoa. Muitas vezes eu estou vendo a empresa procurando aquela pessoa que dirige iniciativas, a pessoa que não precisa, porque a realidade do nosso mercado é essa, né? Você não vai pegar um ticket do Jira lá, bonitinho lá, bem separadinho para você, bonitão, só ir lá e trabalhar. Não, normalmente o Product Manager ou PO lá vai te passar o ticket todo lascado lá, faltando um monte de informação e você vai ter que complementar. E muitas vezes nas cerimônias de Scrum e tal, de Agile, o sênior, não somente o sênior, né, mas a pessoa do time ali que tem um conhecimento legal, que pode ajudar ali em quebrar as tarefas, em ajustar as tarefas, vai estar ajudando ali a formar esse ticket. E agora, hoje em dia, mais do que nunca, essas skills aí estão sendo mais requisitadas pela empresa, mais valorizados, porque quanto menos eles dão valor ao código, né? Tem muito discussão aí da AI, da inteligência artificial ser capaz de fazer código, então acaba dando mais valor para as outras skills que vão além do código também. Isso é bem importante. A pessoa muitas vezes bate a tech stack, bate aí tipo a postura da pessoa, às vezes é aquele perfil que a empresa quer mesmo ali para estar ali batendo de frente no time, e a empresa às vezes vacila. Estava pensando aqui, falei, não, tem que compartilhar com a galera. Eu queria saber o que vocês acham disso. Já aconteceu com vocês também, de às vezes você ser um dos melhores candidatos, ou às vezes você é até um entrevistador, né? Às vezes você está entrevistando e alguém da empresa, não sei, o RH tal, o hiring manager, não sei, deu uma vacilada, enrolou no processo,
e perdeu um candidato, né? Queria até fazer uma ilustração também, vou usar aqui como exemplo essa empresa aí que vacilou no meu processo, né? Demorou para processar e depois ficaram, como que é, o Deus dará, as mãos ao vento, não sei, perderam um candidato, né? Porque a outra empresa foi mais ligeiro e se atentou. Para mim foi melhor, que eu gostei mais da outra empresa. A empresa que me contratou foi a que eu mais queria mesmo, então deu certo, porque talvez se eu tivesse com essa empresa, se eles tivessem sido mais rápidos no processo e acabassem me contratando, seria uma vaga boa, mas não seria tão boa quanto a outra. Eu vou explicar aqui por quê. Eles já começaram, o feedback rápido não foi, né? Ó, eles já vacilaram aqui. O processo otimizado, eu diria que até foi otimizado. Eles demoraram para entrar em contato, mas eu acho que teria ali só no máximo 3 estágios de entrevistas. Então, 3 estágios de entrevista não acho muito ruim e não tinha lead code. Eu acho que foi um processo mais ali. Eu considero esse tipo de processo otimizado. Para mim, o processo otimizado é um processo que você tem pessoas no time que é capaz de conversar com o candidato à vaga e pela conversa fazer perguntas inteligentes e extrair informações dessa pessoa. Você não precisa de um teste doido de lead code para extrair. Eu acho que o lead code, eu não estou falando que o lead code não tem valor, mas eu acho que não é o melhor método de extrair informação da pessoa. Então, para mim, um processo otimizado é esse que uma pessoa tem conhecimento suficiente para entrevistar o candidato e extrair as informações que eles precisam do candidato. Para mim, com uma entrevista dava para fazer isso. Se eu fosse montar um processo de entrevistas, eu acho que eu pensaria em algo bem curto e eu acho que uma entrevista bem feita, com perguntas boas, você praticamente já sabe se o candidato é o que você quer ou não. Minha opinião, né, gente? Deixe aí a opinião de vocês nos comentários. Como que seria o processo mais otimizado? Não só pensando em você, né? Porque às vezes a gente, por ser um candidato à vaga, a gente quer que seja mais fácil, né? Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô falando um processo otimizado pensando do lado da empresa também. Porque o exemplo, eu tô falando aqui, a empresa saiu no prejuízo aqui, né? A empresa perdeu o candidato. Eu fui contratado por outra vaga que eu gostei mais ainda, então eu me dei bem. Mas a empresa meio que se lascou. Esse é o ponto aqui que eu tô querendo conversar aqui nesse assunto. O salário era uma vaga sênior, eu não lembro o salário, mas eu acho que o salário era bom, não lembro. E não era remoto também. Então, tipo, esse foi o cenário dessa empresa, né? Eles até bateram bem em 2 pontos ali, era um processo otimizado, o salário era bom, né? Era uma vaga boa, eu gostaria de ter trabalhado nessa empresa, né? Era uma empresa legal. A empresa também é do setor mais puxado para o setor financeiro, de pagamentos, então era uma fintech, já era outro plus aí, né? Que me interessa bastante. Mas a outra empresa também, essa que me contratou também, era a fintech, né? Também é uma fintech. Era remoto, salário alto, o processo deles foi otimizado, não teve lead code, teve um take-home assessment, que é fazer um teste em casa, foi um pouco mais trabalhoso nessa parte. As entrevistas foram bastante pesadas, né? As entrevistas técnicas, foi 2 entrevistas técnicas, mais o take-home assessment, e também teve a primeira entrevista, que foi a entrevista mais ali com o recrutador da empresa e tal. Foi um processo até que ele pesado, né? Uma das entrevistas técnicas foi 1 hora, a outra entrevista técnica foi 1h30, mas foi bom. A entrevista eu senti que foi pesada, foi difícil, mas foi bom. E por que eu digo que bom em um geral, não só para mim, mas para a empresa também, porque as perguntas que eles faziam, eu sentia que eram perguntas boas, assim, né? Perguntas que realmente testavam ali alguns conhecimentos. Tinha umas perguntas que era mais para ver se você sabe o que está falando, né? Tipo, qual é a diferença de uma start procedure e de uma trigger function? Umas coisas assim que também é até importante também. Eles estão ali validando se a pessoa entende ali de diferentes approaches, né? De formas diferentes de implementações. Teve perguntas assim tipo, eles me mostravam o workflow ali, perguntavam como você pode otimizar isso. Então, perguntas que dirigiam a pessoa a pensar em solução, compartilhar ideias, tipo uma conversa, não tipo certo ou errado. Era tipo assim, o que você faria? Aí você fala o melhor que você pensava, e se não é meio que eles queriam, eles ainda tentavam extrair de você, beleza, mas e sobre isso e aquilo? Então, vai criando uma conversa que é quase quando você está trabalhando, né? Você está trabalhando, uma pessoa dá uma sugestão, aí você faz uma sugestão diferente, baseada em alguma experiência e tal, aí a pessoa fala outra coisa e vai se alinhando, como um time trabalha. Uma entrevista boa para mim, uma entrevista otimizada, é quase que uma conversa de trabalho ali, sabe? Que você pode trocar ideia, até teve um momento da entrevista ali, foi interessante para mim, eu sentia que eu estava até aprendendo algumas coisas que a empresa está fazendo, sabe? E aí você começa a entrar em assuntos já sobre o projeto e tal.
fica algo mais... Você sente que está agregando para você e para a empresa. Então isso para mim é um processo otimizado. Não necessariamente fácil, mas porém é bom para a empresa e para você é bom também. Eu aprendi com esses processos difíceis, eu aprendi bastante coisa, porque quando você sabe que o processo é difícil, né? Você sabe que os processos são difíceis. Eu vim estudando. Eu melhorei pra caramba, cara. Só me preparando para entrevistas eu aprendi bastante coisa. E coisa que eu já sabia, mas dei aquela refinada, entendi melhor, assim, questões teóricas, né? Por mais que eu trabalhava com algo, mas às vezes é bom você dar uma refinada mais no conhecimento. Então, isso é importante. E o feedback rápido. Então, essa empresa, ela bateu todas as pontas ali. Eles, achei o candidato bom, os caras foram direto ao ponto e deu certo para eles. E deu certo para mim. Fiquei feliz também, né? Acho que isso é um ponto importante, cara. Muita empresa vacila. Essa outra empresa aqui não foi o pior caso, né, que eu dei ali. Tem empresa que, cara, não tem um feedback rápido. O processo não é otimizado, é 6, 5 entrevistas, e Elite Code, e depois tem o Live Code, e aí depois tem o System Design, que é bom também, né? Entrevista boa, mas, não precisa ter todas, né? E vários dias, quanto tempo demora? Às vezes demora 2 meses o processo, quando tanta coisa que os caras colocam no processo. Pelo menos faz aí uma entrevista aí mais longa, mas tenta colocar várias questões dentro da entrevista, né? Para ficar mais otimizado. Às vezes os caras vacilam no salário também, né? Pelo menos nessa eu acho que essas empresas, principalmente quando tem um processo longo, normalmente eles dão um salário melhor, né? Normalmente o salário deles é bom, pelo menos isso, né? Principalmente se for Big Tech, o processo seletivo é longuíssimo, mas normalmente é bom, pelo menos. E também às vezes a empresa vacila e não tem o remotão ali pra gente, né? Aquele remotão que a galera gosta. Eu gosto muito de remoto, não sei vocês aí, mas remoto pra mim é ouro, às vezes vale mais até que o salário. E o engraçado é que muitas vezes, cara, a empresa que oferece remoto também oferece salário bom, porque a empresa é boa. A empresa, os caras sabem o que é bom. Eu tô sendo talvez tendo um bias aqui, né? O meu viés aqui, porque eu gosto de remoto. Então a empresa que oferece remoto, para mim, a empresa já sobe várias categorias, moral e várias formas. Eu queria mais compartilhar essa reflexão aí. Como que a empresa às vezes vacila, cara, por ter um feedback ali lento, um processo não otimizado, o processo que às vezes que a empresa faz mais complexo é para você filtrar e pegar o melhor candidato. Acaba sendo um funil reverso, né? Tipo aquele funil lá que é para pegar bastante candidato e filtrar bem, até eliminar, deixar só o cara ali que é o diamante, né? Acaba dando reverso, né? Acaba você filtrando ali os melhores candidatos, porque você demora muito, vai para outras empresas, ou às vezes os melhores candidatos, às vezes o cara nem quer participar de um processo que tem muita ladainha. E aí, às vezes, acaba ficando ali na ponta do funil só quem não conseguiu nenhuma outra vaga e só tem aquela opção mesmo e vai tu mesmo. Acaba o tiro saindo pela culatra. Eu queria compartilhar essa reflexão, não sei se vocês concordam comigo, essa reflexão principalmente baseada nos processos seletivos que eu passei aí e eu quis compartilhar com vocês, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, falou e fui!